convidado de hoje, o Mauro Galvão, grande zagueiro, passagens pelo Inter, pelo Grêmio, pelo Lugano, pela Seleção Brasileira, pelo Bangu, pelo Vasco, campeão da Libertadores pelo Vasco também, né? Campeão brasileiro pela dupla Grenal. Sobre como é que tem sido esse período justamente aí de quarentena, está muito requisitado pelo que eu vi em lives também, né? Como é que tem sido isso? Tem sido legal, assim, eu acho que até para o tempo, né, para a gente poder passar mais o tempo e não ficar assim tão pensando muito assim sobre o que está acontecendo, né, sobre todas essas dificuldades que a gente está tendo aí, né, no país com essa pandemia, enfim, é uma situação muito difícil que a gente nunca tinha tido assim uma experiência, né, então a gente ouviu falar, né, de anos atrás que aconteceu, mas com assim na nossa geração assim não tinha vivido esse tipo de situação. Então, para todos nós, eu acho que é uma coisa nova, né? Então, acho que a gente tem que tentar ter tranquilidade, né? Mas a gente sabe que não é fácil, né? Muita gente está tendo dificuldades, sofrendo, não pode trabalhar, não pode sair, enfim. É uma situação bem complicada, né? Espero que passe logo, né? E a gente está na torcida aí. Você lidou com isso um pouco, guardadas as devidas proporções, no Carioca de 98, que foi aquele campeonato muito marcado por WOs, né? Muita ida e vinda. Eu lembro até que você desabafou quando fez o gol do título em cima do Bangu, você falou para não premiar a sacanagem. Como é que foi aquele período, aquele campeonato carioca cheio de WO, que foi todo conturbado também? É diferente, né? Um pouco, porque não tinha essa questão da pandemia, né? Não era uma questão que envolve mais, assim, que é uma coisa mais trágica, né? Vamos dizer, e mexe com a saúde das pessoas, mexe com, né, até a cabeça das pessoas, né? É uma coisa que interfere muito, não é? Na parte emocional de todos. Então, é diferente, né? Naquele momento ali, em 98 o Vasco jogava muitas competições, então os clubes eles tinham que também se adaptar àquela situação e a federação também. E por alguns motivos que eu não lembro muito bem, né, porque foi faz um tempo, alguns jogos acabaram não acontecendo porque se marcava no Maracanã e aí a gente ia para São Januário, outro marcava e ia para outro lado também, então eu não lembro direito por que, mas me parece que foi isso, né? Porque não houve também, mais uma vez, assim, uma ideia comum, né? De todos, de fazer o melhor para o campeonato, e não o melhor para si, não é? Eu acho que isso aí atrapalha bastante, não é? Na verdade, jogar no Maracanã, ou jogar no São Januário, ou jogar no Engenhão, ou em outro lugar, eu acho que é uma questão só de chegar num acordo, né? Definir para poder a gente ter um campeonato mais normal, né? Porque, pô, senão vai ficar sempre o campeonato carioca com esse estigma, né? De sempre ter coisas estranhas, né? Exato. Você está morando, tá no Rio atualmente, né? Sim, eu moro no Rio desde que eu vim para o Vasco, né? Uhum. Eu fui para Porto Alegre, né? Passei um período lá na época que eu fui jogar no Grêmio, não é? Mas depois a gente acabou retornando para cá, né? E estamos direto aqui. Você tem uma relação muito forte, curiosamente, o Maracanã fez 70 anos, né? E você tem uma ligação muito forte com o Maracanã desde o seu primeiro título, né? Que o jogo de ida do Inter foi aqui no Maracanã. Foi uma vitória sobre o Vasco por 2-0. Como é que era aquele time do Inter, hein? Como é que era você, garoto, aí, já começar naquele time, aquele timaço do Inter? É verdade, é um grande time, né? O Inter já vinha, né, Vinícius, de um bicampeonato, né? Já tinha conquistado 75 e 76 e tinha já uma, assim, vamos dizer, era uma das equipes favoritas, sempre quando entrava para disputar o brasileiro. Mas assim a gente conseguiu fazer uma equipe forte, né? Eu entrei, né, no meio desse time, um time
já tinha jogadores como Falcão, Batista, Jair, Mário Sérgio, não é? O Benítez, Cláudio Mineiro. Aí depois chegou o Bira, e chegou mais um ou dois, e a gente acabou encaixando, né, ali a equipe. Eu acabei ficando, né, acabei me afirmando ali na equipe, comecei o campeonato, e para mim foi muito bom, né? Eu sempre falo, né, que foi uma escola para mim, né, na verdade. Dentro de campo, né, aprendendo, lógico, né, porque o profissional ele é um jogo diferente, né, da base, né. É um jogo onde você é mais exigido fisicamente, né? A parte emocional também, questão de estádios cheios, né? Viagens, enfim. E tudo isso você tem que rapidamente incorporar, né? Naquilo que você está fazendo. Então, não pode perder nada, né? E sempre com foco no jogo. Então, eu acho que também, em termos de aprendizado, a questão de profissional, acho que foi também muito bom, né? Conviver com jogadores já experientes e que davam um exemplo, e aí você começa a observar, começa a entender o que você tem que fazer, como é que tem que fazer, né? Como é que as coisas funcionam. Então realmente foi muito bom ter começado no Inter, né, em 79, e a gente acabou ganhando um campeonato brasileiro invicto, né? É um título Sim, que até hoje ele é inédito, né? exato. Exato, um título com um time muito emblemático ainda. Ganhou os dois jogos da final também, né, sobre o Vasco. É verdade. É uma lembrança, né? Porque eu sempre tive assim muito interesse, né, e curiosidade com o Maracanã, né? Eu acho que é Ah, normal, todo jogador, quando ele começa, ele quer, né, jogar no Maracanã, ele tem esse desejo. E acabou acontecendo, né? Acabou acontecendo que a gente jogou e, pô, já conheceu o Maracanã, que já era assim, um desejo. Jogar uma final, né, de Campeonato Brasileiro, né, contra o Vasco, né, e marcando o Roberto ainda, pô, foi, foram muitas emoções, né? bastante. E, Muito, muito. e você, com esse time do Inter, você acabou ganhando uma série de estaduais e foi também aquele time do Inter que foi a base da seleção olímpica, depois de 84, né? É verdade, a gente ganhou 4 campeonatos gaúchos, né, de fila, né, seguidos. E depois a gente, acho que estava entre o Inter e o Fluminense, né, para ver quem ia para as Olimpíadas, né, de Los Angeles. Pô, quando apareceu essa possibilidade, eu acho que todos ficaram muito assim entusiasmados, né, porque na verdade o jogador profissional não podia participar de competições olímpicas, né, Hum. mas com essa nova regra que foi criada, que os jogadores que não tivessem jogado Copa do Mundo, eles poderiam participar. Então, isso aí abriu a possibilidade de nós representarmos o Brasil, né? Foi maravilhoso, né? Foi uma experiência única, né? Estar ali na Vila Olímpica, né? Nós ficamos ali em Los Angeles, né? Numa universidade. Foi realmente, assim, uma coisa sensacional, né? E acontece uma vez, né? É muito difícil você conseguir ir numa Olimpíada. Sim, sim. E a geração boa, né? Você, Gilmar, acho que tinha Os o Milton Carlos Vinicius, Cruz, Luiz Carlos Vinck também, uma base que depois fez história, né, em vários times. O Dunga também, Sim. O que que Gilmar você... Rinaldi, era uma boa seleção. O Gilmar Popoca também, do Flamengo. Do Flamengo, exatamente. É, tinha Foi- alguns jogadores que eles estavam treinando já com uma seleção, não é que estava se preparando. Mas aí foi dissolvido aquele grupo e alguns jogadores se incorporaram com o grupo do Inter, né? Então, acho que fizemos uma bela competição, medalha de prata, né? É um resultado, né? Isso que é importante, você ter um resultado numa Olimpíada. E é claro que a gente queria ganhar a medalha de ouro, né? Mas a medalha de prata, naquele momento, ela era inédita também para o Brasil, né?
Onde é que você acha que faltou, assim, de ter batido na trave aí no quase ter conseguido ouro? Olha, difícil, né? Porque a gente, naquele período ali, isso, a gente não conseguia ter tantas informações sobre o adversário. Então a gente chegou muito assim, sem saber muito bem como é que jogava a França, né? E fomos pro combate, né? Nenhuma equipe que nós jogamos a gente tinha visto jogar, eu não lembro pelo menos. Então acho que isso meio que talvez tenha ah, ter sido negativo para nós, né? Porque é sempre bom você saber como é que o outro time joga, quais são os principais jogadores, o tipo de jogo, né? E a gente foi muito assim né, naquele negócio, vamos lá e é lógico, a gente poderia até ter conseguido uma vitória, mas eles foram mais eficientes, né? Eles tiveram não tantas oportunidades, foi um jogo meio assim de meio de campo, não teve tantas chances de gol, mas as chances que eles tiveram, eles aproveitaram, né? Fizeram um gol de cabeça, né, no cruzamento, e o segundo gol nós estávamos já em cima deles, né, para tentar o empate, que é o normal, né, no futebol, e aí você acaba tomando o segundo gol. Então, uma pena, É, mas no todo acho que valeu a pena. sim, sim. E aí, depois da sua longa passagem no Inter, você vem para o Rio de Janeiro, né? Você vem para jogar no Bangu primeiro, né? Isso. Como é que foi É, chegar aí no Bangu também, ainda mais naquela época também, que era o Castor de Andrade, era o patrono, né? chegar no Bangu não foi fácil, hein? É mesmo, Porque né? era longe, pra caramba. O motorista ele veio pela Zona Sul para eu poder ver a praia, ele veio me mostrando a praia, tudo, né? E certamente eu acho que indo pelo outro lado seria mais fácil, eu chegaria mais rápido, né? Então demorou para chegar para caramba. Eu fiz toda a volta, né, no Rio de Janeiro até chegar em Bangu, né? Então Sim. eu disse, pô, mas vem cá, é no Rio mesmo? Eu estava preocupado, né? Mas foi tudo bem. Eu passei ali um ano e meio, mais ou menos, no Bangu. A gente fez um bom time ali. Ganhamos a Taça Rio. Sim, E aquilo contra o Botafogo, né? exato. Que coisa, né? E, é, e aí acabou, acho que, chamando a atenção, né, do pessoal do Botafogo. E eles acabaram contratando eu, o Paulinho Criciúma e o Marinho, né? Faleceu agora, infelizmente. Exato. Então, eu acho que era o que eu esperava, né? Eu tinha, antes de eu ter saído para as férias, né? Eu falei com o Castor e disse para ele que eu gostaria de sair, né? Eu queria que ele me negociasse, porque eu tinha feito já que era possível, né? E tinha que seguir meu caminho. Ele foi muito legal, ele entendeu e aí eu fui para o Botafogo, que era um time maior, um time com mais torcida, maior visibilidade. Então, tanto é que a gente acabou conquistando o Campeonato Carioca, né? Em 89. E aí, na sequência, eu já fui convocado para a seleção brasileira, né? Então, Exato. é, aí você vê mais ou menos como é que funciona, né, as coisas. Né? É, E esse título do Botafogo esperado, né, também, né? Foi você chegar com uma missão muito grande ainda, né? Aquele jejum que estava já amargando o torcida do Botafogo. Como é que foi isso também para você? foi bem difícil porque assim, o Botafogo tem é um time assim que tem muitas situações assim de o pessoal é um pouco preocupado, fica naquela coisa de, pô, será que vai dar, será que não vai dar? Então a gente tinha que ultrapassar, né, essa barreira que era a barreira de ter realmente confiança, né, no time, né, porque era importante, né, a gente ter o apoio, né, de todos. Mas a torcida entendeu, ela acabou indo, ela acabou vendo que o time estava no caminho certo. E eu acho que foi isso que aconteceu. A gente fez um bom time, né, dentro de campo. O Espinosa chegou naquele ano, também chegou muito bem, né? Um cara que também muito assim, a cabeça boa, sempre procurando unir todos.
né, em função de objetivo, e eu acho que ele acabou conquistando, né, a confiança de todos. E então foi assim, a gente foi quebrando barreiras, né, dificuldades, e durante o campeonato a gente foi sempre testado, assim, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, então sempre aquela coisa, vai morrer na praia, então, e aquela dúvida, né, e a gente sempre tentando chegar ao objetivo, né. Teve um jogo que ele foi muito assim emblemático, acho que a gente estava perdendo de 3-1 para o Flamengo no Ah, sim. Maracanã. E ali a gente, se perdesse aquele jogo, eu acho que a gente estaria fora, né? A gente não teria mais chance de chegar. E aí aconteceu uma outra situação, né? Que a gente acabou empatando o jogo, né? Foi um jogo muito difícil, um jogo alto nível, né? Os dois times eram bons. E depois a gente teve uma partida contra o Bangu, que nós teríamos que ganhar, e a gente empatou. Então, mais uma vez, veio aquela, pô, vai morrer na praia de novo. Sempre aqueles comentários, né? E a gente, vamos lá, bora. Aí aconteceu que o Vasco ganhou do Flamengo no jogo seguinte, e aí nós acabamos indo para a final direto, né? E ainda com a Sim. vantagem, né? Em razão desse resultado. Então foi muito bom, e a gente jogou a primeira, empatamos, e depois na segunda nós acabamos ganhando, né? E aí acabou definindo o título, né, para nós. Eu acho que foi merecido. E você, inclusive, falando que foi para a seleção, como é que foi aquele período da disputa da Copa América também, de ter vencido ainda mais jogando aqui? Foi uma Copa América muito desafiadora também, né? A gente não ganhava um bom tempo, né, a Copa América, o Brasil não ganhava, e a gente começou com algumas, assim, dúvidas, né, por parte da torcida, porque a gente começou na Bahia, o campeonato Sim. para nós começou na Bahia, e um jogador baiano, o Charles, foi cortado. Então aquilo gerou, assim, o pessoal ficou muito chateado, né? Então vaiavam a seleção quando a gente entrava em campo, Teve atiravam ovo, folha. né? Teve o ovo na cabeça de um dos jogadores nossos. Foi um negócio meio assim, surreal, né? A gente entende, né, como é que funcionam as coisas e sabe que foi uma questão assim, muito do momento, né? E como as coisas são conduzidas, né? Se tem gente que acaba colocando uma pilha muito forte, né, no torcedor, e ele acaba comprando aquele negócio, ele achando que realmente é aquilo ali. Não é. Você tem que escolher alguém. O Lazarão escolheu outros jogadores que eram muito bons também, né? Assim como o Charles. Sim, Depois o Charles acabou voltando, né? foi. E então a gente conseguiu superar isso aí. O pessoal tinha, né, um pouco de ali não aceitava muito bem. A gente acho que empatou duas e ganhou a outra. Aí nós fomos para Recife e acho que ganhamos do Paraguai. E Sim, aí acabamos classificando, né? Pro o quadrangular final, eu acho que era quadrangular final, sim. exato. E aí o quadrangular fomos nós, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E aí nesses jogos aí nós fomos muito bem, né? Acho que ali o time, quando nós passamos pelo Paraguai já em Recife, ali já o time já tinha encaixado já as peças, Sim. a gente já via a movimentação mais assim natural, né? O fato de a gente jogar com três zagueiros e os laterais, então já eles não tinham uma posição fixa, né? Então isso aí fez com que o nosso time ficasse muito muito forte, né? O Branco muito bem para o lado esquerdo, o Mazinho bem no lado direito e a nossa zaga também firme e o ataque, pô, né? O É. Romário e o Beto, né? Com o Valdo e o Silas, né? Fazendo aquele trabalho de meias, né? Sim, Então, sim. era um time bem assim ofensivo, né, vamos dizer, porque para marcar mesmo era só os três zagueiros e o Dunga, né? Sim, exatamente. E você, nesse trio de zaga, como é que era também essa formação que estava começando a chegar aqui no Brasil, se não me engano, nos anos 80? Isso.
É um sistema de jogo que ele define mais, né, a função de cada um. E, na verdade, todo mundo fala que é defensivo, mas não é defensivo, né? Se você quiser que seja defensivo, aí você joga, então, de uma forma defensiva, né? Ou seja, os laterais não saem, você fica com 5 jogadores na defesa. Mas não é o caso do nosso sistema. Os laterais já começavam na frente, já eram quase que meio de campo. Então eles estavam sempre já, o Mazinho, muito bem, né, por dentro e por fora. Tanto é que ele fez o cruzamento, várias vezes cruzamento para o gol, né? Silas também. O Silas ajudava o Mazinho e o Valdo ajudava o Branco. O Branco já é uma situação diferente, porque o Branco gosta de vir por dentro. Ele gosta de vir pelo meio para chutar, porque o que ele gosta de tabelar e chutar no gol. Era diferente um pouco. Ele às vezes ia por fora também, mas o natural dele era jogar por dentro para chutar. Então, acho que nosso time ficou muito forte, ficou um time difícil até mesmo de ser marcado, né? E nós, praticamente, eu acho que nós não tomamos gol, né? Aqui no Maracanã, a gente não tomou gol nos 3 jogos. Exato, exato. Então, foi muito bom e acabou dando certo, né? E conquistar um título com a seleção é muito bom, né? É. Você depois teve na lista de convocados, naturalmente, para a Copa do Mundo de 90, né, que infelizmente fez 30 anos da eliminação precoce, né, para a Argentina, por mais que tenha sido contra a Argentina, né? O que você atribui assim? Houve de fato vaidade naquele período lá? Foi meio conturbado, foi as notícias que vêm que foi muito conturbado aquele período. Foi sim, foi um pouco conturbado. Já começou aqui, né, na Granja, quando deu aquele problema com a foto, tudo aquilo ali, todas situações que eram desnecessárias, né? Não precisavam ter acontecido, né? E quando a gente chegou lá na Itália também a gente não teve o mesmo entendimento, né, que a gente vinha tendo aqui. O pessoal meio que ficou assim. ah, a gente entende um pouco, né, que todo mundo quer jogar, é lógico. Se você perguntar, todos querem jogar e tem Claro. condições, né? São bons, todos bons jogadores. Só que tem o treinador que ele que escala, né? Então tem que Sim. esperar, tem que esperar a tua vez. Não pode. E eu acho que foi isso que aconteceu. Começaram assim, a ter alguns comentários e o pessoal solta na imprensa, né? Fala que quer jogar, não sei o quê. Então eu acho que desestabilizou bastante, não é? E faltou ali, eu acho que uma pessoa assim mais de para botar ordem, né, ali, principalmente a questão da direção, né, de dizer, opa, pera, vamos parar com isso aí. Quem não tiver contente, meu amigo, pega a passagem e arrivederci. Uhum, sim, sim. Você acha que a equipe tinha condição de ir mais longe? Tinha condições, sim. O nosso time era um dos melhores. Nós ganhamos as 3 partidas iniciais. Contra a Argentina, no primeiro tempo, a gente poderia ter feito 2-0 tranquilamente. Agora, tem que fazer o gol, né? Quando você Hum, fica na frente do gol, não pode ficar pensando, vou fazer isso, você tem que tentar fazer o gol. A gente não foi, assim, eficiente bastante, né? Na hora de fazer o gol e na hora de marcar. Nós não tivemos a mesma atitude que a gente teve na Copa América, né? Na Copa América, se você pegar o jogo, você vai ver quando um jogador pegava a bola da Argentina, iam 3 em cima dele, 3, 4, e dava um jeito. Ou pegava a bola ou parava a jogada. E a gente não sim. fez isso. Contra a Argentina, a gente não fez, tanto não fez que nós acabamos tomando gol. É. Depois da Copa, você acabou não sendo mais tão chamado. Acho que eu não me lembro muito de muitas convocações suas. O que você acha que aconteceu? Olha, eu não sei, eu acho que é natural, né? Tem outros jogadores, né, que são também de qualidade, que podem ser convocados também. E eu também eu fui para a Suíça, né? Fiquei 6 anos na Sim, Suíça. Então, assim, são coisas que você tem que escolher, né, Vinícius? Eu não posso ficar aqui o tempo todo no Brasil, né, esperando para ser convocado para a seleção brasileira. O pessoal claro. já me conhecia,
quem tinha visto eu jogar já sabia como é que eu jogava. Então, se quisesse realmente me convocaria, né? Então, não vejo isso como desculpa, não. E Claro. eu entendo só que eu nunca trabalhei, né, tanto com o Zagallo quanto com o Parreira. Então, acho que vai muito disso aí também. A gente nunca teve, assim, eu acho que é um pouco de questão também de confiança, de conhecer como é que é a pessoa, enfim. É um pouco por aí também. Eu prefiro acreditar nisso, né? Sim, sim, entendo. E como é que foi esse período na Suíça? O que que te chamou a atenção do futebol de lá? O que chamou a atenção é a velocidade, né? E um jogo bastante assim de bola alta, né? E então eu tive que, lógico, me adaptar um pouco, né? Diferente daqui, que o jogo é um pouco mais cadenciado, de toque. Tem velocidade também, mas não o tempo todo. E lá o tempo todo é o jogo muito rápido, não tem, você não vê jogador querer parar a bola, querer cadenciar o jogo, ou então tentar driblar. É um jogo mais assim direto, né? O goleiro pega a bola já quer chutar para frente. Então, hoje a gente vê que mudou um pouco, né? Hoje o futebol europeu mudou. Ele não está mais com tanta ligação direta. Você não vê, como via antes, tantos cruzamentos. O pessoal até cruza, mas a preferência é chegar tocando a bola, né? Em função do Barcelona, principalmente do Bayern de Munique, do Real Madrid, né? Todos esses times que começaram com essa filosofia de jogo, não é? Principalmente o Barcelona, né? Que é uma escola holandesa, que é de jogar, jogar, tocar a bola, tocar, né? Se movimentar. Então, acho que é isso. Acho que foi essa a diferença. Então, hoje até seria melhor para mim jogar na Europa, né? Porque jogando dessa forma, né? Com a bola mais no chão, mais toque, é o tipo de jogo que eu gosto, né? Mas te ajudou de alguma forma também a melhorar, se aprimorar também o estilo na Suíça? Ajudou bastante, porque primeiro dentro de campo, né? Você tem um outro estilo de jogo, você tem que né, se reinventar, né? Então a bola alta, principalmente, isso aí eu acho que ajudou bastante, né? E também a questão de jogar mais no mano a mano, né? Que acontece bastante lá, né? Não tem muito negócio de sobra. Você tem que ir, vai pro um contra um. Então, toda hora você tá sendo ali tendo os confrontos diretos, né? É, E aí você tem que entender esse mecanismo aí, né? De encurtar o espaço, tirar o espaço dos jogadores, né? E fazer com que o time sempre esteja mais compacto, né? Então, eu acho que essas são as mudanças assim, mais que eu pude sentir, né? Na Europa. sim, sim. E quem está aqui te mandando um abraço aqui é o Paulinho Criciúma. Ele está aqui assistindo, aqui está te prestigiando, tá? Te mandou um abraço Oh, aqui. grande abraço, Paulinho. Pô, há pouco tempo a gente comemorou aí os, o aniversário daquele título do Botafogo, né? Parabéns aí, É, Paulinho. isso aí, mas. E depois do Lugano você veio para o Grêmio, né? Você voltou para o Grêmio, time no qual você começou no futebol, ainda na base, né? Como é que foi esse retorno? Foi sempre uma curiosidade que eu tinha, né? E eu tinha uma preocupação também com a volta, né? Sim, Para o Brasil, né? Porque a gente via assim algumas situações um pouco chatas assim de você ver, né? Que o jogador voltou, mas aí o cara tá roubando, não sei o quê, já não joga mais. Então já começam aquelas conversas, né? E eu, por isso, então, a minha preocupação era de voltar para um time que estivesse jogando bem, né? Time que estivesse já pronto praticamente, né? E aí naquele momento eu dei uma olhada, né? E já vinha acompanhando, é claro, o Campeonato Brasileiro. E os melhores times eram o Palmeiras. E aí eu acabei escolhendo o Grêmio, né? Até porque fui procurado, né, pelo Grêmio. E eu acho que era o momento, né, de eu retornar ao Grêmio e poder concluir, né, aquilo que eu tinha começado lá atrás, né, com 11 anos. E eu acho que era aquela assim, aquele negócio de tirar a teima, né?
pô, sim. eu joguei na base, mas eu não joguei no profissional, então eu queria jogar no profissional também. E graças a Deus deu certo, né? Deu muito certo. E ainda mais venceu em grande estilo, né? Uma série de títulos, você foi e emplacou de uma vez, né? A gente conquistou o brasileiro de 96 Isso. contra a portuguesa, né? Aquele Um jogo título. dramático. Esses dias eu estava vendo na TV aqui, né? Que a gente agora tem tido essa oportunidade, né? De ver, É, rever, né? Isso é muito bom, nossa. E a gente fica nervoso, né? Porque o gol não sai. Então, mas a gente estava numa situação ali bem complicada, né? Porque o nosso time já não conseguia mais atacar tanto. sim, Né? Primeiro tempo foi assim, muita pressão em cima da portuguesa, fizemos o gol, mas no segundo tempo já a gente não conseguia mais chegar. Né? Com um toque de bola, assim, estava difícil, né? E já estava com 35 minutos, eu acho, 36. Aí aconteceu aquele lance, né, o Carlos Miguel alçasse a bola, né? Houve a disputa do zagueiro e a bola acabou sobrando para o nosso amigo Ailton, né? Que sim. chutou como se fosse um canhoto, né? Verdade, Foi verdade. muito legal. Para nós foi incrível, né? E a comemoração foi maravilhosa. Era uma tarde, assim, quase noite, acho que uns 6, 7 horas. Então, ficou muito bonito o estádio. Sim, sim. E depois, em 97, você foi. E você foi no Maracanã também de novo, né? O jogo da Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo, né? Também o É, Maracanã fazendo história aí para você de novo, né? Logo depois de ter ganho o título pelo Botafogo, né? Aliás, você eu não sei se estava na final em 90, eu acho que já tinha sido vendido, né? não tava, não. É, mas o de Joguei, 89, 89, sim. Foi assim, decidir fora de casa é sempre mais difícil, né? marcando o Então, Romário ainda. o time do Flamengo era um bom time, né? Estádio lotado, né? Aquela coisa, né? Bacana de se ver. Foi um grande jogo, né? A gente tinha vantagem, né? No caso, empatar com o empate com gols era nosso, né? Eu acho Isso, que era isso. E a gente isso. acabou conseguindo, né? A gente fez um gol logo no início, depois o Flamengo virou. Aquilo foi complicado, né? É, A gente teve que ter calma ali. Arriscamos um pouco, tivemos que arriscar também, né? Porque a gente tinha que tentar empatar, né? Aí conseguimos o empate. Naquele empate foi o que deu o título para nós. Então foi muito bom, né? Acho que foi a primeira Copa, foi a primeira Copa do Brasil, se não me engano. como é que é esse negócio também de você, depois de ter sofrido um gol, assim, você ter que administrar, ter que se segurar, ainda mais contra adversários lá, era o Romário e Sávio do outro lado. Deve ser O desafiador para o que zagueiro. você tem que tentar, né, manter um certo equilíbrio, né, atacar, mas não pode ficar assim totalmente exposto, né? Você não pode deixar, por exemplo, o Romário sozinho, pô, aí não tem jeito, né, cara? Porque marcando ele já vai ser difícil, imagina se deixar ele sozinho com espaço. Então, você tem que tentar anular esse tipo de jogada, né? Que pelo menos se tem um atacante, você tem que ter dois. Aí você tem que ter dois zagueiros para segurar. Então nós ficamos ali, né? Eu e acho que era o Luciano, né? Porque o Rivarola se machucou. Sim, sim, O Arce era um jogador que saía bastante. E muito. O Roger já era um jogador mais tático, assim, é um jogador que ele fechava mais, ele era quase um terceiro zagueiro. Porém, na jogada do gol, começa com ele. É verdade. A bola é tocada, é lançada e ele vai e cruza. E aí entrou o Carlos Miguel, que nem era um jogador de fazer muito gol. Não sei quantos gols ele fez na carreira, mas nunca foi o forte dele fazer gol. Sempre foi o forte de ele fazer passe, cruzar. Um cara de muita técnica, né? Mas fez um gol importantíssimo, né? É. E aí, depois disso, você foi para o Vasco. O que que pesou para você mudar, mesmo depois dessa série de títulos no Grêmio, você aceitar a proposta do Vasco? Pesou assim a questão de que quando você está no. Oi?
Não foi isso mesmo, só. Eu tinha te É, perguntado isso. você está num time, né, que nem o Grêmio, e aí você vê, começam a sair as notícias de que os jogadores vão sair, né? Saiu o Paulo Nunes, saiu o Carlos Miguel, saiu o Emerson, saiu o Arce. Então você começa a notar que o time está se desmanchando, né? É. E aí eu recebi a proposta do Vasco, e o Vasco, ao contrário, o Vasco queria, a ideia do Vasco era conquistar títulos, né? É, então era um objetivo que era o mesmo meu, né? De buscar títulos. O jogador, o trabalho dele é esse, né? Ele tem que estar em busca sempre de conquistar. Se vai conquistar, a gente não sabe, né? Mas tem que tentar, tem que tentar. Então então foi isso que me fez também, né? Escolher o Vasco. E é claro que se eu te disser, né, que eu tinha certeza, vou estar mentindo, né? Não tinha certeza. É o tipo de situação que você tem que decidir. E como eu já tinha morado aqui no Rio, né, eu já tinha uma certa assim, familiaridade, assim, minha família também. Então não era uma coisa assim, fora do normal eu vir para o Rio. Não, era normal, tranquilo. Então eu acabei vindo e eu não poderia imaginar, né, que as coisas podiam dar tão certo assim como deram. Então de 97 aí até 2000 foram anos assim muito bons, né? Difíceis em alguns momentos, né, como acontece, mas o Vasco, pô, naquele período ali foi muito forte, né? Você foi uma das referências daquele time, né? Principalmente no início, na montagem da equipe, né? Como é que você acha que o time deslanchou, assim? Porque o Vasco ganhava muito no Rio, mas tinha alguns percalços quando jogava fora, né? No início da campanha do Brasileiro, 97. Isso me lembra o que um colega meu me falou sobre isso, né, um companheiro, né? Ele me perguntou, mas por que que a gente não ganha fora? A gente só ganha em casa, né? Porque a gente joga igual joga em casa. É difícil. Se você jogar em casa ou jogar fora como joga em casa, vai ser difícil. Não é por quê? Porque o adversário, ele vai sempre tomar iniciativa, ele vai vir para cima, né? Então é um jogo diferente. Então a gente tinha que, e esse era o nosso maior assim, desafio, ganhar fora de casa. Porque em casa nós conseguimos ganhar. O problema do Vasco era ganhar fora de casa. Então nós tínhamos que ganhar para fazer a diferença e chegar ao título, nós tínhamos que aprender a jogar fora. E foi o que a gente fez. Quando a gente conseguiu isso, a gente conseguiu dar o salto. E aí subir na tabela e chegar até o primeiro lugar, não é, da classificação. O Vasco foi o primeiro colocado, né? Sim. E acabou entre os 8 melhores, né? Foi o primeiro colocado. Aí aconteceu as finais, né? 2 chaves de 4. E Isso. nós conseguimos, né? Pegamos nossa chave era Juventude, Flamengo e Portuguesa, né? É, E nós ganhamos todas as partidas, eu acho, né? exatamente. Mas o time foi se encaixando assim, né, Vinícius, de uma forma que muito natural, né? Na verdade, o Vasco já tinha uma base boa, né? De time, assim, de Sim. estrutura. O Carlos Germano, tinha o Luizinho, tinha o Germano, já falei, né? É. Tinha mais o Edmundo lá na frente, Juninho, Ramon, eles já faziam parte do Vasco, né? Da Exato. equipe. Inclusive eu vi, né, o jogo da final, né? Vasco e É, Botafogo, né? Mas eu já sabia que eu ia pro Vasco, né? Quando eu sim. assisti, eu já sabia. Eu já tinha assinado contrato, tudo. Então, foi isso. Eu acho que jogadores que chegaram, acho que se incorporaram bem, né? Eu, Evair, Valber, não é? O Nasa chegou também, e o Odivan. Acho que foram esses 5 aí Sim. que chegaram. E a gente chegou e a gente conseguiu encaixar na equipe. Acho que isso ajuda bastante, né? Sempre falo pro pessoal, quando o treinador bota o jogador
ele tem que agarrar a posição. É isso que faz com que o time acabe assim crescendo e dando certo. Que o jogador tem que fazer, né, aquilo que todo mundo espera dele. E se não fizer, aí começa a confusão. Porque aí tem que trocar, tem que trazer outro jogador. Então aí acabou subindo o Felipe e o Pedrinho, e eles Isso. entraram muito bem na equipe, né? Entraram assim. Aquele lado esquerdo nosso ficou muito bom também. Então ficou um time chato, né, de jogar. É. E você também formando a dupla Codivan, né, que ficou uma dupla emblemática, né, para muitos torcedores vascaínos que viveram É, esse tempo, né? é verdade, né? É muito engraçado, né? Todo mundo fala nisso, né? E é uma coisa divertida, né? Porque o fato dos dois, né, serem assim, totalmente diferentes, né? Um com a característica mais de técnica, né? De posicionamento, e o outro mais de chegada, né? Mais de força, né? Mas eu acho que deu certo. Foi um dos pontos que deu certo. É isso que eu falei anteriormente, né? O Odivan teve a oportunidade e ele agarrou a oportunidade. Aquilo ali é o que tem que fazer. Não pode deixar escapar. Não são muitas oportunidades. Você tem duas, três, de repente, na tua carreira, nesse sentido, né? De quando você está começando, você tem que agarrar rapidamente, não pode deixar passar. E ele fez isso. Ele foi bem, né, jogou bem, ele acabou assim, dando consistência ali na zaga, né? E me deu mais tranquilidade também, né? Eu podia sair um pouco mais, podia, né, apoiar um pouco mais. Então, tudo isso é uma coisa que ajuda, né? Você tem confiança no teu companheiro. Você já fazia muito, já subia muito para tentar gol de cabeça também, né? A gente tinha essa jogada muito treinada, né? A gente treinava muito com o Ramon e o Juninho, né? E o Pedrinho também. Eram uns três que batiam as faltas. E de vez em quando eu chegava em casa, assim, tocava na minha cabeça, cara, eu tô com uma dor na cabeça, o que que é? Aí depois eu me lembrava, né, que de tanto treinar, né, de tanto cabecear, a cabeça fica, né, que é um... Sim. Mas tem que fazer, é a única forma, não existe, né, outra fórmula, é só treinando. E nesse caso aí, o Lopes tem, né, muito dele, né, ele fazia a gente treinar bastante. Imagino, imagino. E esse time, aí depois de 98, teve essas mudanças, né? Saíram o Evair e o Edmundo e entraram o Donizete e o Luizão, né? Para essa É. missão de disputar Libertadores. Como é que foi para vocês depois daquele início que foi instável, né? Foi só um empate em 3 jogos, assim. Como é que foi tentar se concentrar para jogar as 3 no Rio? Foi bem difícil, porque o nosso time não estava conseguindo transformar em gols e nem em vitória o que vinha produzindo, né? A gente jogava bem, não estava jogando mal, a gente conversou sobre isso, tudo, né? Tivemos reuniões, tudo, e o nosso time não estava jogando mal, mas não fazia gol, e de repente sofria o gol. Então aquilo ali começou a nos incomodar, e a gente acabou depois empatando com o América do México, e aí depois nós viemos para o Rio, né? Aí no Rio acho que foi o que mudou, né? Tudo, né? A gente conversou, né? E acertamos, né? Uma forma de jogar e que o Lopes nos passou. A gente jogou daquela forma, né? Jogamos em cima dos caras. Vamos jogar até fazer o gol, nós vamos ficar em cima deles. E foi isso que a gente fez. E conseguimos, né? A torcida fez também ajudou muito a gente, né? A gente tinha a torcida sempre do nosso lado. A gente chegava de ônibus, era uma loucura. O ônibus quase não andava, a torcida levava o ônibus praticamente. Ele não É, precisava nem rodar. É. Então aquilo virou assim, assim, uma coisa que ficou marcada, né? E na verdade foi isso que decidiu, né? Em São Januário nós ganhamos todos os jogos. E aí foi decisivo, porque fora de casa a gente sempre conseguia jogar também bem. Ou empatava ou ganhava. Que o time conseguiu pegar, né?
a forma de jogar. Então, o Luizão e o Donizete, eles substituíram muito bem, né, o Evair e o Edmundo, né, que eram grandes jogadores, né, muito bons mesmo. Só que a forma do time jogar, com o Donizete e o Luizão, ajudava bastante, porque eles eram muito, assim, fortes, né, para marcar também. Eu Então, imagino. o que estava faltando para nós eram os gols, né? E quando começaram a sair os gols dos dois, aí o negócio andou. Você acha que esse time de 98, assim, nessa safra, foi o mais bem compacto, mais organizado? Foi. Foi o time que mais, assim, a gente viu taticamente funcionar, né? Porque as coisas aconteciam, assim, naturalmente, né? Claro, 97 foi o começo, mas depois de 98 já foi, aquilo foi aperfeiçoando, foi melhorando, a gente conseguiu, né, entender como jogar em casa, como jogar fora. Então nós conseguimos ter, né, como dosar isso aí, né? Nós tínhamos um jogador também importante que o Wagner, né? Ele entrava muito nos Sim, jogos. Ele foi titular da lateral direita. Em alguns momentos ele jogava no meio também. Então, um cara assim como o Valber também, né? O Valber, pô, jogador que, pô, jogava na zaga, jogava na lateral, jogava de volante, qualquer posição grande que ele. Coringa. Um Coringão mesmo, pô, muito bom. Então acho que foi isso, né? Foi essas qualidades aí da equipe acabaram dando certo e se encaixando, né? Então, por isso que eu entendo que o time de 98 era um time mais, assim, vamos dizer, obediente taticamente, né? Sim. Onde é que você acha que o time pecou no jogo contra o Real? Olha, quanto o Real, acho que a gente pecou só no gol, acho que no lance do gol. No lance do gol a gente poderia ter evitado, porque era uma jogada que a gente sabia, inclusive, a gente já sabia, né? E talvez também a gente tenha assim dado às vezes um pouco muita assim importância ao adversário, né? Então, e depois a gente viu dentro de campo que a gente estava igual, né? E por vezes melhor dentro de campo. Então acho que isso atrapalhou um pouco talvez na preparação, né? De falar muito, né? No adversário, né? Você tem que falar, mas demais acaba criando, não é assim uma coisa que não é fora, não é real de repente, entende? Eu acho que isso talvez tenha atrapalhado um pouco a nossa equipe no início, principalmente a gente ficou um pouco, depois viu que o negócio não era tão difícil assim, não era tão, o bicho não era tão grande e tivemos as nossas possibilidades de ganhar a partida, né? Mas não fizemos o gol e aí nesse tipo de competição, né? Isso aí faz falta, né? E Faz. o lance do gol deles é um lance que, no meu modo de ver, era totalmente assim em condições de ser evitado, né? Exatamente. Em 99 você acabou sendo também decisivo, né, durante o Rio São Paulo, né, marcando gol em jogo no Maracanã contra o Santos, né? É, foi eu sempre falo que eu acho uma competição muito interessante, né? Eu acho que deveria se dar mais, né? Atenção a esse tipo de competição, porque são os quatro grandes de cada estado, né? Rio, São Paulo, então, pô, uma competição, eu acho que deveria ser mais, assim, repetida, né? Mas aquele foi um campeonato importante para nós, né? Porque a gente estava começando o ano, a gente queria já começar com o título, né? Porque vimos de ter perdido, né, esse título para o Real, né? E o nosso time sempre jogava, né, em função de ganhar, que a gente queria ganhar sempre, né? Então acabamos fazendo uma boa competição e pegamos adversários. Se você olhar os adversários, hoje vendo nos jogos, né, que passam aí na TV, pô, o nível dos adversários era, pô, altíssimo, né? Só time bom, né? O E a futebol mais gente competitivo ainda, né, também, né?
muito difícil de ganhar. E a gente vê assim, a importância que tem um título daquele. E realmente nesse jogo contra o Santos, foi um jogo onde é claro que né, tem vários jogos né, que eu tive assim em destaque, né, mas esse marca muito porque é um jogo final e eu faço o gol, né? Eu faço o primeiro Ah, gol e depois eu ainda dou o passe para o terceiro, né? sim, Então queira ou não, é uma contribuição, né? É importante, porque o terceiro gol ele te dá uma condição de ir para a final, para a partida final, com mais possibilidades, né? 2-1 é um resultado, 3-1 é outro resultado. Então nós acabamos com essa vitória aí, criando assim uma dificuldade maior para o Santos, né? De ter sim. que se expor, de ter que sair, de ter que né, arriscar mais. Então acho que foi assim, se você pegar o jogo, foi um jogo muito equilibrado. Bastante. Foi bem acirrado mesmo. E esse time, Muito. ele tentou também fazer o caminho de volta, né, para Tóquio, né? Mas aí acabou esbarrando logo cedo, assim. O que você acha que aconteceu, assim, mesmo tendo reforços já tinha o Zé Maria, se não me engano, foi contratado nesse período também. O que você acha que não deu certo nesse ano de 99? Olha, eu acho assim, é difícil lembrar de tudo, né? Mas a Claro, gente imagino. não foi assim muito beneficiado, né? Nós tivemos que fazer jogos muito próximos um do outro. Depois de ter conquistado o Rio São Paulo, a gente teve que praticamente já logo em seguida tivemos um jogo com o Flamengo no domingo e na quarta a gente tinha um jogo contra o Palmeiras ou na terça, Sim, não lembro. foi, exatamente. Domingo e Era, quarta. você não tem como conseguir ter um foco só, né? Quando você tem assim duas disputas simultâneas, é muito difícil. Eram todos jogos decisivos. A gente não Sim, tinha como nesse tipo de jogo. Você tem que ter uma concentração maior, você tem que ter uma preparação, né, melhor. E a gente não conseguiu isso, né? E a gente não se usava essa hoje que se usa de você preservar o time, né? De trocar o time. Você não se, o Vasco jogava com os que estavam em melhores condições. Então eu jogava sempre, os outros jogavam sempre também. Então isso eu acho que foi assim, uma coisa que prejudicou a gente, né? Meu modo de ver, né? Eu sempre tive essa ideia, né? De que o campeonato regional você tem como conciliar, entendeu? Você pode botar uma equipe alternativa. Sempre foi a minha sim. ideia essa aí. Mas não era o que as outras pessoas pensavam. A gente tem que entender, né? Então, eu acho que foram competições que a gente poderia ter tido mais, assim, ter ido mais longe, né? Eu acho que a gente poderia sim. E foi uma pena. Faltou um pouco de trabalhar com o grupo todo, né? E nós tínhamos bons jogadores para entrar, né? Exato. Você acha que esse calendário, volta e meia, é debatido, inclusive agora, nesse período de coronavírus? Você acha que esse Sim. problema parece crônico, né, do futebol brasileiro? É difícil, principalmente quando você não consegue conciliar, né, as datas. Então, eu acho que você tem que pegar, se a direção da CBF, a direção da Federação Carioca, se ela não vê essa situação, é você que tem que decidir. Você tem que pegar e colocar uma equipe alternativa. É a única forma que tem. Então, eu acho que é isso que se faz hoje, né? Já se fazia anteriormente. Né? O Grêmio fazia muito isso, né? Lá atrás, né, quando eu ainda nem jogava no Grêmio, em 94, 92, o Grêmio já fazia isso. Que é o que tem que fazer? Você tem que fazer porque você coloca os jogadores para jogar também, né? Os outros. Hum, ah, e o time foca na competição que é a mais importante. Porque não adianta a gente vir aqui dizer pô, o Campeonato Carioca é igual a Libertadores. Não tem como, realmente né? não. Realmente não. Alguém acredita nisso? Não, né? Não tem como.
o Campeonato Carioca tem todo ano. A Libertadores só tem quando você ganha alguma coisa. Pelo menos era assim antes, né? Agora virou uma zona, né? Virou. Qualquer um Agora... entra. Se você não cair, você entra na Libertadores. É verdade, É, verdade. então, Naquela pô, época eram só os campeões do. não, campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil. Exatamente, era bem mais desafiador, bem mais intenso, ainda mais é que disputava a Copa do Brasil desde o início. Aí o É, calendário ficava ainda mais acirrado para vocês. mas tá errado. E aí não tinha esse negócio de entrar no meio da competição. Então, são muitas mudanças, né? Agora, eu sempre pensei dessa forma. Sempre pensei, você não é que você vai desvalorizar o campeonato carioca, não é isso. É que você tem que ter assim, uma forma de identificar qual a competição naquele momento que é a mais importante. Então, naquele momento ali, a Libertadores era a mais importante. A gente tinha que ter dado a preferência para a Libertadores. Sim, Então, eu acho que. Aí dizer que tem certeza que ia ganhar? Não, ninguém tem certeza, mas era o certo. sim, sim. E depois veio o Campeonato Brasileiro e o Vasco acabou perdendo para o Vitória. Veio aquela eliminação bem cedo, assim, acabou. Também deve ter sido um baque para vocês, pela situação também que o time tinha ido bem no campeonato, na primeira fase do campeonato. É. A gente teve alguns problemas, assim, problemas de ordem, assim, alguns problemas, assim, de internos, né, que acabaram atrapalhando um pouco e difíceis de ser contornados. A gente tentou, né, jogamos aqui, nós estávamos ganhando de 1-0 do Vitória, Gol e seu, aí inclusive, né? gol meu, aí o Vitória acabou empatando. Não era muito normal a gente empatar um jogo daqueles dentro de casa, né? Mesmo o Vitória com uma equipe muito boa, a equipe do Vitória. Mas a gente tinha alguns problemas assim internos que não estavam acontecendo anteriormente, que começaram a acontecer. E aquilo meio que tirou também a nossa. Eu acho que tu tem que ter um objetivo, tu não pode ter coisas assim que te tirem a atenção, né? E começou muito problema assim fora do jogo, né? E aquilo começou a atrapalhar um pouco. Então foi ruim, foi negativo para nós. E a gente poderia sim ter chegado pelo menos na final, né? O que ia acontecer, não sei, né? É. E aí vocês se voltaram para o Mundial, ainda mais um Mundial disputado em pleno mês de janeiro. Como é que foi ter esse foco intenso para uma preparação atípica? Foi uma competição super importante, né, aqui no Brasil. Acho que foi a primeira naquele modelo, né? Exato. E nós fizemos boas partidas, cara. A gente foi muito bem. Nós fomos para a final e aí acabamos pegando o Corinthians, né? É. E, e vendo o jogo agora, aqui pela repetição do jogo que deu na TV várias vezes, é um jogo muito equilibrado, né? Um jogo onde Bastante. a gente poderia ter, de repente, ter conseguido a vitória, até mesmo nos pênaltis, né? E tem um lance com o Edmundo que é muito estranho, cara. O Edmundo recebe a bola no meio de campo, em condições de fazer o gol, e o bandeirinha levanta a bandeira, deu impedimento, mas era assim, 1 ou 2 metros de diferença. O Edmundo estava atrás do zagueiro de diferença. Aí o zagueiro levanta a mão, o bandeirinha levantou a bandeira. Foi muito estranho aquilo ali. Aliás, tem muitas coisas estranhas, né? Porque naquele mesmo campeonato, o Corinthians entrou na final com um gol que a bola não entrou. Então, o negócio não é simples, não. A situação é bem difícil. É, Então, eles chegaram de uma forma que não é a normal, né? Porque o time faz um gol que a bola não entra, então não pode estar na final, né? Mas acabou acontecendo, né? E chegou à final. Então, a gente não tem como mudar isso, né? Agora, exato. a gente tem que falar o que a gente vê, né?
É. E teve, assim, grandes lembranças de um grande jogo, que foi o Vasco e Manchester também. Muito bom. Ah, foram grandes jogos, né? O ambiente era maravilhoso, né? Da competição em si, né? Todos ali no Rio, né? A gente pegou esse jogo contra o Manchester, foi, pô, espetacular, né? O Manchester era o time, talvez até, que estivesse melhor naquele momento, né? Ah, vinha muito bem, né? Tinha o Beckham, tinha vários jogadores Gary Neville. Gary Neville. Era um time realmente que chamava atenção. E a gente passou, né? Fizemos uma grande partida, né? Foi 3-1, né? Foi. E, e no jogo contra o Corinthians, alguns jogadores nossos não estavam nas melhores condições físicas, né? Porque foi Sim. uma competição no final do ano e muito curta, e você não tinha muito tempo assim, para recuperar, né? Então, acho que Exato. isso aí atrapalhou um pouco também, mas foi um grande jogo, foi um jogo, foi um jogaço, né? Nesse período que começou um rodízio na zaga do Vasco, né? Era você e o Odivan, às vezes você e o Júnior Baiano. O Júnior Baiano foi titular, né, acho que às vezes com você também. E o Alexandre Torres em algumas partidas. Como é que era isso para você? Eu acho que foi mais quando chegou o Abel, né? Foi em 2000. Foi em 2000, 2000 exatamente. Foi em 2000. chegou o Abel e ele começou a fazer isso. Eu não vejo problema nenhum, cara. Assim, eu acho que nem eu havia falado anteriormente, como você tem assim um grupo forte, você pode ir mudando, ir trocando e colocando assim, dependendo da situação. E é claro, eu já não era mais criança, né? Eu já tinha 39 anos. E então eu tinha que ter cuidado também para não jogar demais, né? Porque tinha tido alguns problemas até de lesão e eu acabei operando o menisco, mas foi tudo certo, deu tudo bem. Então foi um ano complicado, o ano de 2000. Eu não joguei muito, não. Eu tive bastante problemas, tive essa questão da lesão, que eu acabei voltando no meio do, da Mercosul, eu acho, Sim, e sim. joguei pouco e acabei entrando no jogo final, né? É. E, e na João Avelange também participei pouco, não joguei tantas partidas, mas eu estava no grupo, né? Era um ano que eu já estava quase que já me despedindo do Vasco. É. Você, assim, você mesmo estando fora, você acabou ajudando um pouco, de alguma forma, com a sua experiência, a contornar alguns períodos assim turbulentos, porque, como você falou do ambiente, Romário e Edmundo tiveram alguns atritos nesse período, né? Aconteceram alguns problemas, né? Mas a gente conseguiu levar. Nesse momento do Mundial, as coisas estavam bem, estavam tranquilas, não tinha assim uma. Não é que eles eram amigos, assim, não é? Mas não tinha assim nenhum tipo de problema entre os dois. Então a competição foi boa, a gente conseguiu, né, fazer uma boa competição e eles também fizeram gols juntos, inclusive um dando passe para o outro. Sim. Então não interferiu dentro de campo essa situação. Eu acho Eu, que foi questão mesmo de um jogo decisivo, né, que acabou a gente não conseguindo, né, nos pênaltis ali a vitória. eu me lembro de você acabou sendo o capitão durante um tempo também. Teve a polêmica da braçadeira e você se tornou capitão. Nem me lembro mais de tanta coisa teve essa situação, né, de ver quem era capitão. Na verdade, isso aí não é uma coisa assim fundamental. É normal, você tem que ter um jogador que é capitão, né? Mas isso virar um objeto de desejo, aí já acho demais, né? Aí já acho que passa do limite, né? E como é que foi voltar justamente na final da Mercosul, ainda mais uma partida daquele jeito, aquela coisa alucinante que foi a final histórica, que aliás é revista algumas vezes, é representada algumas vezes agora nesse período. É, é verdade. Não, foi um jogo diferente, né? Foi um jogo assim totalmente fora da curva, né?
você tomar 3 gols no primeiro tempo, que acontecia muito pouco com a gente, muito pouco. Dá para contar nos dedos. Talvez tenham sido mais ou menos por aí, 3, 4 vezes, eu acho. Não mais do que isso. E a gente, no segundo tempo, veio por tudo ou nada, né? O Joel trocou, né? Botou o time mais para frente, tirou o NASA e botou o Viola. O Viola entrou muito bem no jogo. O Viola mudou o jogo. Ele criou uma confusão ali com a defesa do Palmeiras, que eles não conseguiam entender muito bem a posição que ele estava jogando, se ele era ponta, se ele era centroavante, e acabou que ele, com essa função dele ali pelo lado esquerdo, ele deu espaço, né, para o Romário, para o Euler e para o Juninho Paulista, né? O Sim, Juninho Pernambucano, o Juninho Pernambucano veio mais para trás, né, veio jogar de volante. Então, o nosso time perder de 3, 4 ou 5 não ia mudar em nada, de fato. né? Então a gente tinha que tentar alguma coisa. E era importante ganhar o jogo. Foi o que a gente fez. Aí os gols começaram a aparecer, né? Teve o lance do pênalti, né? É, Que não é sempre que acontece, né? Que marcar pênalti pra gente. E aí a gente acabou. Eu acho que o segundo gol, eu acho que o Palmeiras ele se assustou, né? Ali realmente eu sempre falo pro pessoal, vem cá, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos atacar ou vamos defender? Né? O que você faria? ainda mais É com a expulsão difícil. do Júnior Baiano também, né? Deve ter sido. Mas é difícil. Você toma 3-2, né? Você toma o segundo gol. Aí o negócio começa a ficar complicado, né, cara? É, Então, o Palmeiras ele já não sabia mais o que fazer. E aí a gente foi para cima, continuou em cima dos caras, tendo, lógico, o cuidado defensivo. Mas o Palmeiras também começou já a não atacar mais, né? Eu vendo o jogo esses dias, eu comecei a notar isso. O Palmeiras não atacava mais. Segundo tempo, depois dos 30 minutos, o Palmeiras não passava do meio de campo. Então já era com a intenção de segurar o resultado. E aí é muito cedo, né? exatamente. E você, assim, você iria entrar durante a partida, se não me engano, acho que botaram o Paulo Miranda, você só entrou no finzinho, né? É, porque o que a gente, conversando ali, a gente foi, que a gente tem que tentar ajudar, né? Não adiantava a gente botar um zagueiro quando a gente tinha que tentar empatar o jogo. A gente tinha que tentar empatar o jogo. Não adianta pensar só em mim, eu tenho que entrar. Não. Tem que tentar empatar o jogo. E a gente, naquele momento, era mais negócio, né, entrar um jogador de meio. E foi o que Sim. aconteceu. Então, E é uma coisa que a gente tem que pensar sempre no principal, que é a vitória, né? você acha que aquela vitória, da maneira como foi, ajudou a embalar ainda mais? Porque ainda tinha a semifinal contra o Cruzeiro e depois teriam os dois jogos, né? Contra o depois foi confirmado o São Caetano, né? Como finalista. Deu muita moral, né? Deu muita moral. Porque o que aconteceu ali naquele momento que a gente vinha de alguns assim problemas, né? Que vinham se arrastando e vinham incomodando. Então o Vasco precisava ganhar novamente para dar aquela motivada em todos, né? E na torcida também. Então a confiança voltou, né? E a gente pôde jogar com maior tranquilidade. Essa final com o São Caetano foi meio conturbada, né? Acabou sendo no Maracanã, depois do início lá em São Januário, que acabou tendo aquele acidente lamentável. Como é que foi para vocês esse período até chegar à final de 18 de janeiro? Foi longo, né? Foi longo porque até passou do período, né, de férias, né? A gente acabou retornando um pouco antes para treinar. Então acho que foi assim, o Vasco naquele jogo contra o São Caetano em São Januário,
ali o jogo estava difícil para o Vasco, o jogo estava muito Bastante. complicado. O São Caetano estava melhor no jogo até. E acho que até que foi melhor, né, ter acabado aquele jogo daquela forma, não da forma Sim, como aconteceu, mas com o resultado, né? Acho que foi empate, né? foi. Tava 0-0 quando aconteceu. O empate acabou sendo bom porque deixou tudo, né, como estava. Depois do jogo no Maracanã, eu acho que o Vasco foi melhor, né? Fez a diferença. O São Caetano não estava assim, eu acho que tão bem como estava no, durante o campeonato, né? Eu acho que como houve as férias, aconteceu as férias, e aquilo ali meio que acabou fazendo com que eles perdessem o embalo, né? O time estava embalado e para nós foi melhor. Sim, sim. E aí depois do Vasco você voltou, acertou sua volta para o Grêmio, né? E você tendo saído do Vasco como capitão, capitão da Libertadores, capitão do jeito que foi também, e aí você indo voltando para o Grêmio, onde também já tinha um histórico de títulos. Como é que foi encerrar a carreira lá? Foi legal, foi bacana, pô. É uma coisa que aconteceu assim bastante naturalmente, assim, não houve. Eu não tinha ideia que eu fosse pro Grêmio. Eu saí de férias, né, com minha esposa, tudo. A gente estava no hotel e daqui a pouquinho me ligam, né, dizendo que o Grêmio tinha interesse em que eu voltasse. Aí eu disse, cara, eu vou falar com o Vasco. Eu tinha contato com o Vasco ainda, né? Mas a minha ideia já estava formada que era de sair do Vasco, né? Já tinha, acho que tem assim, um ciclo, né, que já tinha se fechado. E era o momento de eu sair. E aí eu acabei conseguindo, né, acertar ali com o Vasco, tudo. Resolvemos a questão e eu vim pro Grêmio novamente, fui pro Grêmio novamente e fui muito bem recebido, né? E até eu trabalhei com o Tite lá, ele estava Sim. chegando também. Foi espetacular, né? Foi muito bacana porque conseguimos formar uma equipe forte, muito boa. Fomos campeões gaúchos e depois, na sequência, fomos campeões da Copa do Brasil, né? Exato. Mas foi. Ainda tive a felicidade de jogar mais um ano depois, né? Depois desse campeonato. Ainda disputei mais uma Libertadores. Ficamos entre os quatro melhores. Não, não posso reclamar, né, da minha carreira, graças a Deus, foi maravilhosa. Né? E terminar jogando num grande clube, né? Não é uma coisa muito simples, né? É, tem muita gente aqui comentando assim sobre as duplas de zaga que você formou. Falaram do Divan, falaram do Gotardo. É, qual foi a melhor dupla de zaga que você acha que formou, hein? Essa pergunta é recorrente, né? Imagina. Cara, todas as duplas de zaga foram boas demais, cara. Só jogador bom, felicidade, né, de ter jogado com grandes jogadores. Né? O Mauro Pastor, quando eu comecei, Aloysio, Pinga, Gotardo no Botafogo, o Márcio Rossini no Bangu, Rivarola no Grêmio, Adilson, muitos jogadores bons, né? Não sei se eu falei no Aldair também, Aldair na seleção brasileira, Sim. Ricardo Gomes. Enfim, são muitos jogadores bons. O Odivan, eu acho que nem precisava citar, né? Porque todo mundo já sabe, né? Que é uma dupla que é conhecidíssima, né? A gente ficou, acho que, marcado, né? Com todos os títulos que conquistamos. Eu acho que talvez tenha sido a dupla de zaga que mais tenha conquistado com o Vasco. Então, todos esses, né, que a gente teve assim, a satisfação de jogar, né? Então, só tenho que agradecer, né, por ter feito dupla com eles e a gente ter conquistado tantos títulos. E você depois tentou uma carreira de treinador, né? Você chegou a treinar o Vasco, de início você era treinador de zagueiros, né? E depois você se Isso. tornou técnico. O que você achou desse período? Você foi treinador também do Botafogo e do Náutico, se eu não me engano, nesse período. O que você achou desses trabalhos? Cara, foram boas experiências, assim, o que aconteceu na realidade, assim, que minha transição, assim, para treinador talvez tenha sido um pouco rápida demais, né? Eu saí do campo e eu
terminei em 2002, 2003 já estava na comissão técnica, e em 2003 mesmo, na comissão técnica, eu já fui treinador do Vasco, né, porque o Lopes acabou saindo, eu peguei o time, levei até o final, e deu tudo certo, né, não foi fácil, né, foi assim, uma situação bem complicada, porque é muito diferente, né, você jogar, você é responsável né, pelo teu futebol, né, pelo teu desempenho, né, e o treinador, ele é responsável por todos, né? Todos, você tem que fazer com que todos estejam com o mesmo pensamento, né? Com a mesma ideia, estejam bem, estejam em forma. E o Vasco que eu peguei não era o Vasco que eu joguei, né? Era um outro Vasco, né? Era outro Vasco bem diferente, né? Um pouco, talvez como hoje, mais ou menos. Talvez, não sei nem se melhor ou pior, é difícil de dizer. Mas era um Vasco que a gente tinha que usar muito a base, né? Não é que a gente é, usava a base assim dentro daquele critério que é o normal. O jogador que está se destacando, vamos trazer. Não, não. Tinha que usar o jogador. Não, independente dele estar bem ou não, você tinha que usar, porque não tinha outra alternativa. Então era aquilo ali, né, e pronto. E não tinha também condições de contratar ninguém, né? Um jogador que eu trouxe só, na verdade foram dois, sem pagar nada, né? 0,800. O Henrique, zagueiro, e o Sim. Regis, o atacante da Ponte. Então, acabaram ajudando, a gente conseguiu fazer um bom time, né? E contei também com o Donizete, com o Edmundo e o próprio Marcelinho Carioca, né? Mas todos saíram no meio do ano, assim, no meio do campeonato. Eu tive que ir administrando isso. Depois chegou o Valdir, acabou jogando, acabou me ajudando também, né? E foi isso, né? Você tem que se adaptar à situação, né? Mas eu acho que foi muito bem. Fiquei um pouco só decepcionado porque no final da competição o Vasco contratou um treinador e eu era o Foi. treinador. O Vasco foi e contratou o treinador. Aí, querendo que eu ficasse como auxiliar, eu acho que eu já tinha passado, né, da função, acho que eu já tinha que. Poderia até, de repente, ter ficado, só que eu recebi uma proposta do Botafogo para ser treinador, né? Então já estava no mercado, né? Não era mais como não tinha mais como voltar atrás, né? Então foi isso que Sim. aconteceu. E aí no Botafogo, como é que você achou que foi? Te agradou de alguma forma? Foi mais difícil porque o Botafogo é uma situação muito difícil, né? Muito parecido com a do Vasco, só que eu não tinha o mesmo respaldo que eu tinha com a direção do Vasco, né? Não tinha pessoas do meu convívio. Não eram pessoas que me conheciam e que tivessem convivido comigo, né? Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi também né, nessa função, né? Você tem que ter pessoas que sejam tuas, né? Que elas estejam contigo. E ali no Botafogo eu senti isso bastante, assim, a diferença, né? Que as pessoas que estavam ali, elas não estavam muito preocupadas comigo, elas estavam preocupadas com eles mesmos, né? Então, eu Sim. acho que isso aí foi um fator assim, determinante, que as coisas não acabaram não dando muito certo. Não é? Mesmo assim, eu fiz um bom trabalho no Botafogo com o que tinha. Meu Deus. Sim. Você acha que isso aí também influenciou você aceitar o convite para treinar depois o Náutico, que era um time no qual você não teve uma história no futebol? O Náutico foi mais uma pessoa que me conhecia, que me pediu, né, Não, não, no Náutico não foi isso, não. Não, apareceu uma situação de ir pro Náutico e eu achei que era bom, né, para poder não perder o embalo, né. Eu acho que foi isso que eu. Porque depois que você começa, é difícil de você começar a ficar avaliando muito, ou então você tem que parar para fazer alguma coisa, fazer um curso, né, tentar uma outra situação. Mas eu acabei depois dando uma parada e, e depois acabei voltando, né, em 2009 para o Grêmio, né, já numa outra função, né, que era de Hum, futebol, né.
Exato. E você tem projeto de retomar, assim, voltar a ter uma função de futebol assim, no futebol profissional também, de alguma forma, do lado de fora, dos bastidores? A minha ideia é essa, né? Eu tenho trabalhado mais nessa função, né? Eu trabalhei no Grêmio, no Vitória, no Avaí, e depois trabalhei na base do Vasco, né? Sim. Então, é um trabalho que eu gosto, né? Uma função que eu gosto, e acho que posso, assim, ajudar bastante, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Tudo com tranquilidade, sem estresse. Exatamente. E aí agora, o que esperar agora do futebol brasileiro? Tem te chamado a atenção? Você acredita que essa equipe, a seleção brasileira pode engrenar, pode ir bem nessa sequência aí com o Tite? A seleção tem, assim, alternado, né? Tem feito bons jogos, tem ido bem em algumas competições, né? Ganhou a Copa América e a questão é que às vezes o time ele não consegue ter o mesmo rendimento com alguns jogadores. Quando entram os outros, eles não conseguem ter o mesmo, manter o mesmo padrão. O Brasil cai um pouco. Saem alguns jogadores, o Brasil dá uma caída, né? Uma situação que aconteceu até no jogo contra a Bélgica, né? Eu acho que não jogou não lembro se o Neymar jogou, não tenho certeza, mas o jogou, né? Acho que sim, acho que sim. Quem não jogou foi o Casemiro. Exato. O Casemiro não jogou e mais um outro. Então, e aí você vê que começa, o time já não é o mesmo. Algumas peças quando saem, quando o Neymar sai, não é a mesma coisa, né? Ou então o time tem que jogar diferente, não é? Então eu tenho visto assim que tendo uma dificuldade em ter um entrosamento, porque os jogadores não conseguem se manter, né? E os que entram, às vezes, não estão ao mesmo, esse mesmo nível, né? Dá uma caída, não é a mesma coisa, e a gente notou isso. Quando aconteceu aqui a Copa do Mundo no Brasil, também foi a mesma coisa. Quando os jogadores saíram, entraram outros jogadores, o time caiu muito, absurdamente, né? E aí você vê que então tem que ser de repente mais treinado isso, né? Porque não é que a Bélgica jogou tudo isso também, né, naquele mundial, mas a Bélgica era um bom time e ela jogou, Sim. estudou bem o time do Brasil e jogou no lado que tinha que jogar, ou seja, explorou assim um lugar que tinha mais eficiência, né, do lado do Brasil. Então, o futebol tem esse lado também, o lado da parte estratégia, né, estratégica. Você tem que pensar no outro time também. Eu tinha visto isso até antes do Brasil jogar, e eu, desde o início, duvidava que a seleção da Bélgica fosse jogar como ela jogou um jogo antes, né? Toda para frente, toda ofensiva, né? Muito. Mudou totalmente o jeito de jogar. Jogou se adaptando ao adversário. Fez errado? Não, fez certo. Tanto fez certo que chegou e passou para o Brasil. Estamos bem servidos de zagueiro? Você que tem conhecimento de causa aí, conhece bem essa área? Olha, estamos sim, temos bons jogadores, temos bons zagueiros. Eu acho que é só questão de colocar, né, e de jogar e principalmente entrosar, né, aquela parte ali de zagueiro, volante, lateral, que é um setor que você tem que ter entendimento ali, né? O goleiro é bom, eu gosto muito, né, o Alisson. Então, eu acho que é isso, é ter esse entrosamento ali atrás, né? Alguns zagueiros estão já com uma idade um pouco alta, né? Que você vai ter que ter jogadores para poder trocar, né? Então, acho que você tem lá, por exemplo, o, o zagueiro que é do Paris Saint-Germain, não é? Ele Tem é um Marquinhos, o jogador. Thiago Silva? O Marquinhos e o Thiago Silva. O Marquinhos é um jogador que tem uma idade boa, ótima. O Thiago ainda tem uma boa idade. Acho que ainda dá para jogar mais uma Copa, ou pelo menos está no grupo, né?
mas a gente já tem que ter dois jogadores que estejam já ali né, no cangote já, né? Já esperando Exatamente. para entrar. Não pode, vamos preparar ainda. Não, pô, já dá, daqui a pouco já é a Copa logo. Verdade. Olha, Galvão, eu vou te dizer muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Uma honra falar contigo. Eu sei que você está muito requisitado, eu sei que tem uma live daqui a pouquinho, né? É, Porque, aliás, um colega, o Caldeirão Cruz Maltino aqui, o rapaz do Caldeirão Cruz isso. Maltino te mandou um abraço, que ele falou contigo há pouco tempo. Obrigado a Ah, todos que seguiram a gente aí, né? Aqui para mim não está aparecendo muito, não. nós estão todos aqui te mandando abraço, estão felizes aqui de você ter participado. Para mim é um privilégio sempre conversar com você. Muito bacana falar com um cara que eu vi jogar. Obrigado, Vinícius. Foi um prazer participar com você aí. A gente acho que está sendo muito bom, né? Esse período aí que a gente está podendo conversar e trocar ideia e falar um pouco sobre aquilo que a gente viveu, né? E eu espero que de alguma forma a gente possa ajudar aí os mais jovens, né, que se interessam por jogar futebol. E um abraço a todos que seguiram a gente aí, que mandaram mensagens. É muito vascaíno, te mandou um abraço também. Todo mundo lembra de você beijando a taça da Libertadores, né? Obrigado a galera vascaína aí, eles são demais, aí estão sempre ajudando o Vasco. Isso aí. Obrigado, Galvão. Abraço, seja sempre Grande bem-vindo aqui no abraço. Lance. Obrigado, Vinícius. Tudo de bom.